Olá, viventes do Cerrado. Estou aqui com a doutora Jaqueline Paiva, ela é advogada, especialista em direito empresarial, também consultora, e vai falar um pouco hoje que o tema do nosso programa, que está estreando na coluna Nosso Direito, é Black Fraud. Exatamente, a Black Friday, né, que é aquela grande compra, grande desconto que as lojas fazem, e a gente vai analisar quais são as principais fraudes no dia dessa sexta-feira, que é para ser a última sexta-feira do mês de novembro de todos os anos, então já está marcada essa data, e sempre com promessas de muitos descontos, né, descontos que são tentadores, e por isso tem muitas empresas e muitas pessoas de má índole que também usam essa data para poder dar golpes. Então a gente veio aqui trazer a doutora, seja muito bem-vinda, para falar um pouco sobre essas fraudes que são executadas aí durante esse período do ano. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Marco. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de como o consumidor deve ficar atento para não ser vítima de nenhum golpe, nenhuma fraude durante as compras da Black Friday, né? Existem vários problemas que acaba que o consumidor sofre, né, por não ter atenção. Às vezes ele compra no impulso, se leva, né, se deixa levar pela propaganda, que às vezes é muito boa, chama atenção, promete muito desconto e acaba sendo enganado e sendo vítima de alguma fraude, algum golpe. Então a gente vai trazer dicas hoje de como não cair nesse tipo de problema. Exatamente, eu separei aqui, doutora, as principais problemas que já ocorreram nas últimas Black Fridays dos anos anteriores, né? E uma delas é que tem muita gente que às vezes quer comprar uma geladeira, um item um pouco mais caro que vem acompanhando, e ela percebe que um pouco antes da Black Friday acaba aumentando o valor do produto para chegar no dia, né? Às vezes chega até o dobro do preço para poder chegar na hora dar 50% de desconto, então a metade do dobro que o pessoal, né? É um dos tipos de fraude. É verdade. Como é que o consumidor pode reivindicar esse desconto ou denunciar, ou cabe denúncia nisso? Então, Marco, primeiro que o consumidor ele já deve ficar atento. A Black Friday é um evento que acontece todos os anos. Então, se a gente já está pensando assim, em comprar um item mais caro, é bom a gente já fazer uma pesquisa, né, alguns meses antes do evento e verificar qual o preço normal, médio daquele produto que você quer comprar. Existem hoje sites de busca de preço, de comparação de preço, né, que faz isso muito bem. Então é interessante a pessoa já cadastrar antecipadamente aquele produto que ele quer buscar, para ficar de olho se não vai haver esse tipo de fraude. Isso me lembrou, inclusive, Marco, um problema que teve numa rede de hotéis, que ela conseguia verificar através do dispositivo que o consumidor usava qual tipo de programa, se era iOS, se era Android, se era Linux, e com isso, dependendo do tipo de computador, do sistema operacional, ela aumentava o valor da estadia. Ou seja, se você estivesse aqui do meu lado comprando através de um Android e eu estivesse comprando através de um iOS, um iPhone, né? Um iPhone, que é mais caro, que é mais caro, exatamente. Né? O preço da minha estadia poderia ser maior do que o da sua. Veja a invasão de privacidade, a fraude que o consumidor pode ser vítima. Então, pensando nisso, faça vários testes antes de fechar uma compra. Pesquise em vários sites, use aparelhos diferentes, mecanismos de buscas diferentes, que aí você tem certeza qual é o preço real daquele produto, sabe? Você não vai se deixar enganar aí por uma promoção de Black Fraud. Sim, como serviço jornalístico, porque aqui é a Gazeta também, eu vou deixar alguns sites, que esses sites eles têm um histórico de preços do produto, então isso acaba fazendo com que a gente se alerte e se atente a isso. Então tem o Zoom, que é o site, o Jacotei e o Buscapé e o Bom de Faro. Esses sites são os mais conhecidos aqui no Brasil para você fazer o mecanismo de busca, e ele tem o melhor preço nos últimos meses. Então, para você saber se realmente essa empresa manteve o preço e está dando um desconto real, ou se ela realmente aumentou para justamente chegar nesse momento e poder dar uma aparência de um desconto maior do que realmente é. Inclusive, Marcos, esses sites,
eles conseguem te mandar um aviso de quando o preço chegou naquele patamar que você quer. Então você cadastra lá o seu e-mail e diz qual a média de preço que você está disposto a pagar e ele vai te mandar um e-mail, o site, o Zoom, Buscapé, enfim, na hora que atingir esse valor. Então já fica essa dica aí. Ótimo, então que bom. Ó, vão estar escritos os sites aí durante a apresentação para você ficar atento, mas é só voltar no vídeo e também escutar de novo para você ver quais sites aí, mecanismos de busca de comparação de preços. Se você tiver dúvida, vai no Google, ele vai te mostrar esses sites. Depois tem um outro problema, é o seguinte, sites falsos, né? Sites que fazem esses programadores, os designers, eles põem, que nem, por exemplo, lojas americanas, eles copiam lá aquele fundo vermelho, a mesmo design do site, põem os preços e fazem com que você faça um cadastro. Como que a pessoa pode se defender disso? Uma das coisas que eu sempre oriento quando a pessoa me pergunta esse tipo faz esse tipo de questionamento é, antes de qualquer pesquisa de site, limpe os cookies e o histórico de pesquisa do seu navegador. Tente buscar por guias, tente utilizar guias anônimas. Isso vai fazer com que você não seja induzido ou levado para um site falso, né? E nem o seu histórico de busca ele não vai ficar registrado. E por que isso acontece? Quando você já tem um histórico de busca registrado, seja no Google, seja em outros sites, eles conseguem verificar a tua localização, o teu IP, o teu e-mail, então eles conseguem te identificar, eles já sabem qual é o tipo de produto que você está buscando, quais os sites que você navega. Então, tentando evitar esse tipo de fraude, faça essa limpeza antes no seu navegador. A hora que você abrir ali o Google, vai lá, limpe o seu histórico, os seus cookies, tudo direitinho e de preferência use guias anônimas. Fez tudo isso? Atenção ao site. As pessoas que fraudam, né, que fazem esses sites falsos, eles buscam tornar o mais próximo, mais parecido possível com o verdadeiro. Veja lá na barrinha do seu navegador se tem um cadeadinho de segurança, se contém os selos de segurança do site, né? E não feche a compra na primeira vez que você acessar. Tente fazer isso e de aparelhos diferentes para que você tenha certeza que está usando de fato o site certo, tudo certo. E não teve jeito, você tomou todos esses cuidados e não conseguiu se livrar da fraude, né, acabou caindo nesse tipo de golpe, você deve procurar o Procon. Mesmo quando existe a ação de terceiro, a loja ela vai ser responsabilizada, né, pela fraude, porque ela não conseguiu garantir a segurança necessária ao consumidor. Então, você pode buscar o Procon ou mesmo juizado de pequenas causas para reaver aí o seu prejuízo. Tem um outro problema que se você está procurando um celular, um smartphone de R$2.000, e se você vê que o preço dele está menos de 40%, já é um indício que pode ser uma fraude, já que se ele está sendo vendido a R$2.000, não é porque o preço dele é tão abaixo que pode ser vendido a 1.200, né? Então tem a margem de lucro que não chega a esses 40%. Então se for abaixo de 40% de desconto, você desconfie que pode ser um site fraudulento ou um e-mail fraudulento. A gente já está chegando na questão dos e-mails falsos, né? Porque às vezes eles fazem uma arte, daí com essa característica de uma loja e põe lá um celular, uma TV ou os itens que você está procurando, porque tem essa questão dos cookies que vai memorizando as suas pesquisas, as últimas pesquisas, que são os algoritmos da internet, os chamados algoritmos, né? Que é o que? Lembrando as coisas que você mesmo clica. Daí ele lembra, se você procurou uma bota, ele vai te aparecer propagandas de botas. Se você procurou um celular, propagandas de celular. Esses são os famosos algoritmos. Então, se você vê alguma desses chegando no seu e-mail, né, com uma bota a um preço muito mais abaixo, o celular de R$2.000 por menos de 1.200, que seria 40% de desconto, você também cuidado para não clicar nesses e-mails, né, porque também pode ser um e-mail fraudulento. Né? Das duas uma. Ou é um golpe, ou esse produto é paralelo, pode ser um produto falsificado também. Às vezes você acha que está comprando um iPhone original e na verdade um iPhone falsificado, né? Então isso também pode acontecer.
Ou você não vai receber esse produto nunca. Você vai lá, vai pagar e não vai ter o produto que você quer comprar. E se não receber, o que acontece? Como que deve proceder? Então, nesses casos, a gente realmente precisa buscar o ressarcimento junto à loja. Ela tem meios de comprovar, né, que foi uma ação de terceiro, um hacker, alguém que fez isso de forma maliciosa, mas de toda forma, a responsabilidade da loja, do fornecedor, do produto ou do serviço, ela é objetiva, ele tem que garantir de todas as formas possíveis a segurança do consumidor. Então, se infelizmente o consumidor caiu num tipo de golpe ou de fraude, a loja ela vai ser responsabilizada. Lógico que a loja, o lojista, ele pode tentar responsabilizar esse terceiro, que foi quem de fato causou a fraude, mas o consumidor ele não pode ficar no prejuízo. Então, mesmo se foi um e-mail de alguém de má índole que assinou em nome de uma loja, quem vai ser responsabilidade é a loja? É a loja. Não é o criminoso? O criminoso, ele vai ser responsabilizado na medida em que a loja vai tentar localizar esse criminoso e vai responsabilizá-lo, civil e penalmente. Mas o consumidor, ele não pode ficar à mercê de achar esse terceiro criminoso, entendeu? Por isso que o Código de Consumidor garante que o consumidor, ele tem que ficar o tempo todo seguro. A loja deve garantir isso, mesmo que ela, loja, tenha sido vítima da fraude. Uma outra questão dos anúncios em Facebook, em Twitter, em Instagram, que hoje já tem produtos que fazem, né, anúncio patrocinado, produtos, ou na lateral, né, na lateral do site ou desses redes sociais, né, também tem muitas propagandas a partir dos algoritmos, né, e às vezes com preço promocional ou bem, e isso também caiu na malha fina das fraudes do ano passado, né, também que culmina nisso. Mesmo esses produtos que são assinados, tem que ter uma política, as redes sociais têm uma política disso, tipo, se é um produto da Lojas Americanas, então tem que ser um e-mail homologado pela Americanas, isso tem também uma proteção nesse sentido? Sim, o que o consumidor ele deve estar sempre atento, Marco? Quando a gente sabe que toda a nossa vida na internet, ela é vigiada, né? Então sempre vai estar aparecendo pra gente publicidade daquilo que a gente tem interesse, né? Até o que a gente fala, você não precisa escrever nas redes sociais, basta você falar ao telefone, você falar perto dele, ele já vai estar te ouvindo. Então se você falar assim, eu queria tanto comprar uma bota, provavelmente, quando você abrir o site, qualquer rede social, vai aparecer lá a propaganda da bota, né? O Instagram, o Facebook, a maioria dos sites, na política de privacidade, ele já diz que ele vai gravar, que ele vai ter acesso às suas mensagens, aos seus vídeos, ao seu IP. Então, todo mundo já é meio que mapeado na internet. Os termos e condições, você leu os termos e condições na hora que você instalou os aplicativos que você tem? Teve um que eu comecei a ler e eu deixei de instalar, que era um aplicativo justamente de vendas, e daí ele falava, você permite acessar os seus contatos? Eu falei, pra quê? Pra quê? Você permite acessar as suas fotos? Eu falei, pra quê? Eu estou procurando produtos, eu não quero que você tenha acesso a foto nenhuma, eu não vou enviar nada para você de foto. Então, a não ser que quando eu for enviar algum documento, mesmo assim, numa hora de uma compra, né, não precisa enviar nada, né? Então, eu acabei não instalando, porque ele foi o gatilho. Tinha descontos muito bons, produtos que eu já havia procurado, mas quando eu fui instalar um aplicativo desses de busca, quando eu fui instalar, eu fui ler os termos, que ele tinha um resumo dos termos, que daí eu vi todos esses acessos. Inclusive eu fiz uma postagem dizendo, alerta, cuidado, né? Leiam os termos e condições, porque existe um documentário também que chama Terms and Conditions, em inglês, né? Termos e Condições, que fala justamente sobre isso, sobre o que você está autorizando, né? Sem ler. E às vezes eles põem um termo tão longo que quantas pessoas têm a paciência de ler, né? O tempo para ler, né? Então é complicado. A verdade, Marco, é que a gente vive na era que não existe mais privacidade, essa que é a verdade. Sim. E também estamos numa era de desinformação ao consumidor. A gente está ali sempre naquele gatilho do aceito, mas não li, sabe? Então, a gente também tem que ter esse cuidado com os nossos dados pessoais. Quando a gente é vítima de uma fraude, de um golpe, muitas vezes é porque a gente deixou, de alguma forma, de nos proteger,
né, acabou cedendo os nossos dados pessoais, os nossos hábitos, né, e viés da nossa personalidade ali exposto para todo mundo ver. Então, gente, mais do que nunca, chegou o momento da gente tomar conta dos nossos dados pessoais, nos empoderarmos a respeito disso, ter autodeterminação com relação aos nossos dados, para que cada vez menos a gente se veja vítima de qualquer tipo de invasão de privacidade, de fraude. Mas a gente tem que cuidar, porque o excesso de consumo também é um problema que gera até problemas psicológicos, né, na pessoa. Sim. A pessoa querer substituir uma felicidade, uma plenitude em troca de compras, de comprar produtos, né, o tá nesse fato de comprar sem ter real necessidade, né? Muitas pessoas acabam caindo nesse conto.